Está começando mais um Mistura SP. Eu sou a Aline Colarusso e nada melhor que começar amanhã desejando um bom dia. Bom dia, Aline, e bom dia para você que está nos ouvindo. Eu sou o Gustavo Menezes e o programa de hoje está para lá de especial. Você tem razão, Gu. A gente começa essa edição com uma entrevista super especial sobre o centenário do rádio. Depois a gente vai para o universo do mundo pet, para falar sobre um vídeo que tem deixado a internet de boca aberta. E no nosso Momento Astrologia, você vai ficar sabendo tudo o que os astros reservam para o próximo mês. E já em clima de Copa do Mundo, a gente traz uma reportagem sobre os 20 anos do pentacampeonato. E tem mais, viu? No rolê paulistano de hoje você vai ver que é possível unir sabor e diversão numa única pedida. E ainda tem um bate-papo sobre o boom da literatura jovem. Realmente não dá para perder, né? Então fica ligado porque o Mistura SP já começou. Bom, esse ano o rádio completou 100 anos. Bastante tempo, né? Com certeza. E graças a ele, nós temos muitas coisas novas que foram melhorando conforme os anos passaram. Por isso, hoje a gente recebe o Pedro Cerico Vaz Filho, que trabalha há anos no rádio e tem uma carreira brilhante. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, eu agradeço, Aline, Gustavo, toda a equipe. Pedro. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito Prazer obrigado. é nosso. A gente que agradece. E conta um pouquinho sobre você, como seu trabalho no rádio, o que você fez durante esses anos. Bom, o trabalho no rádio começou como ouvinte, na verdade. Eu sempre desde pequeno ouvia rádio e participava das promoções assim que tinha em rádio popular. E eu gostava muito de ouvir as emissoras e quando tinha alguma promoção eu participava. Uma vez eu participei de uma promoção da Rádio Globo que eu ganhei a promoção. E quando eu ganhava a promoção era uma marca de tempero e eu ganhava um disco e os meus 25 vizinhos do lado ganhavam o tempero, uma caixa de tempero e 25 do lado esquerdo. Era uma promoção engraçada. E a rua inteira, naquela época não tinha tanto prédio assim, morava já em São Paulo. Então foi muito engraçado. E aí eu fui sempre me interessando muito pelos meios de comunicação, principalmente o rádio, que é uma linguagem acessível. E eu tenho 59 anos, daqui a pouco faço 60. E eu comecei a ouvir muito e querer me interessar em trabalhar no rádio. Porque meu pai foi preso político em 75. Em 75 foi uma época brava, o presidente da República era o Geisel, e era uma ditadura muito forte naquele período. E meu pai era militar, né? E muitos militares foram presos. Naquele ano, mais de 100 militares foram presos. Resumindo, aqui ou você faz isso ou você faz aquilo, se você não faz, você vai preso também. E meu pai era uma pessoa bastante... ele era do Corpo de Bombeiros, então ele era bastante questionador daquela situação que a gente vivia, que vocês não imaginam o que era. Isso passou de alguma forma. Então, essa situação, e foi bem... Meu pai ficou preso onde ficou o Vladimir Herzog, ali na Rua Tutóia, é um lugar horrível, assim, hoje eu passo ali dá até arrepio. Mas então isso fez eu querer ouvir mais rádio, porque apesar de ser uma ditadura, alguns apresentadores a gente ouvia, como Vicente Leporassi da Bandeirantes, entre outros, que eles conseguiam, e a própria música popular, ela conseguia driblar algumas coisas. Então você tem artistas que eu não sei como eles sobreviviam com aquelas letras, que hoje, infelizmente, com toda a abertura, a gente não tem letras como a gente tinha naquela época, de combate, de protesto ou de enfrentamentos, né? Então você tinha todos esses grandes compositores e artistas que vocês conhecem, tratando dessas questões. Então eu carreguei isso comigo até fazer a faculdade de jornalismo. A minha primeira opção, na verdade, foi administração, mas fui trabalhar com isso, mas depois eu fiz jornalismo. E quando eu me formo, antes de me formar, em 89, eu vou trabalhar na Rádio Record. E da Rádio Record até hoje, assim, de 1989, Rádio Record, Jornal Diário Popular, que era impresso, Sistema Globo de Rádio, Rádio América, Fundação Casper Libero, TV Gazeta, Rádio Gazeta. E eu, em 98, eu já tinha várias rádios, que eu já tinha várias emissoras de rádio. Tinha passado também pela TV, Rede TV, quando começou, e em outros jornais também. Então eu fui me envolvendo com a comunicação e com a vida acadêmica, que eu acho importante. E as duas coisas, eu não sei como eu consegui conciliar, porque viajava muito como repórter e produtor, mas eu conseguia fazer a faculdade. Eu fazia eu terminei a faculdade, fiz uma especialização na Casper, e depois da especialização na Casper,
na década de 90, em 90, eu fiz depois um mestrado, depois eu ganhei uma bolsa na Casper para fazer outro mestrado, aí fui fazer o doutorado na Metodista e o pós-doutorado na USP. Então, isso tudo, e sempre pesquisando rádio. Então, eu sempre trabalhei com rádio e sempre pesquisei a história do rádio. Vendo na prática e na teoria também, sempre, né? E vou carregando toda essa história de vida também. E ao longo de toda essa experiência que o senhor tem, ver o rádio, esse centenário, o que mudou de mais marcante assim no meio disso? O que eu gosto do rádio é a sobrevivência dele, porque quando o rádio começa e depois se desenvolve comercialmente, era uma coisa assim gigantesca, as sedes eram enormes, tinha que ter auditório, uma estrutura grande, tinha contra-rega, figurinista, pessoas para cuidar da roupa das pessoas, maquiagem, tudo isso que a televisão absorveu. Mas hoje, assim, não precisa ter essa estrutura toda, você pode trabalhar em casa, você pode fazer seu podcast, que eu acho maravilhoso, que eu gosto muito de podcast, eu nem vou falar todos, mas eu adoro. Então, esses braços que o rádio tem, eu acho muito interessante. O que eu questiono no rádio hoje não é a tecnologia, porque a tecnologia do rádio e da televisão e de outros meios, ela existe, ela sempre vai existir. A tecnologia sempre vai avançar. O grande desafio do radialista, do jornalista, da pessoa da comunicação, de vocês que estão estudando e logo vão estar se formando, é o conteúdo. Nós temos conteúdos que deixam a desejar, eu lamento, assim, eu prefiro os conteúdos de podcast do que certas emissoras abertas de rádio e televisão, porque elas estão na mesmice e não estão trabalhando diferencial e ineditismo. Se assiste um telejornal, o primeiro da noite, você vai assistir o último, parece que assistiu tudo, né? Todo mundo fala a mesma coisa. A gente não está vendo muita pauta própria. Porque eu acho que, desculpa interromper o senhor, eu acho que existe muito essa questão do padrão das emissoras, né? O que elas permitem inovar e o que as pessoas acabam seguindo. E no podcast a gente já tem essa liberdade da pessoa produzir o próprio conteúdo, dela distribuir da forma que ela quiser, mas eu ainda trago uma questão para o senhor, claro, que para mim me deixa um pouco sem resposta. Mas até que ponto isso pode desvalorizar a nossa profissão? No sentido de que todo mundo tem acesso, todo mundo pode produzir, e você não precisa mais estar preso a uma emissora de rádio. Eu acho que não desvaloriza, não. Eu acho que eu costumo trabalhar com 3 palavrinhas: atualidade, diferencial e ineditismo. Se a pauta é interessante e ela presta um serviço, seja no podcast, na programação de rádio, você vai ter sucesso nisso. Agora, se a gente continuar com as ideias fracas e com a falta de leitura que eu percebo hoje, ouvindo algumas produções, e o problema das emissoras também, comerciais, que eu noto, é que elas estão vinculadas a questões comerciais e políticas, e até religiosas também. Enquanto tiver isso, vai ser difícil. Por exemplo, eu vejo emissoras de rádio e televisão fazendo comerciais dessas entregas de delivery, dessas empresas que entregam, que eu acho muito bom entregar e tal, mas eu não vejo uma pauta, vejo uma outra pauta, mas muito vazia. Por exemplo, eu pergunto muito para essas pessoas, para bike boy, motoboy, gear boy, como é a vida deles, e sento para conversar mesmo, e eu ouço coisas horríveis. Por exemplo, uma mulher que entrega com moto ou bicicleta ou a pé, ela tem muita dificuldade de encontrar, por exemplo, um banheiro, um dia que ela está menstruada, ou tem mulheres que estão grávidas e elas ganham pouco, sabe? Então elas estão na chuva, no sol e estão entregando. E às vezes eu vejo propaganda na televisão com artistas de renome, que aparecem em telenovelas, etc., e eles fazem propaganda como se fosse uma maravilha. Aquela pessoa que está entregando, é uma coisa absurda o que acontece com ela. Essas empresas que patrocinam telejornais, etc., e outros produtos, que fazem empréstimos para aposentados, que endividam as pessoas, você não tem uma pauta para falar desse outro lado. Então, as empresas acabam não fazendo pauta sobre esses serviços, né, de empresas que muitas vezes são golpistas, e a gente acaba caindo nessa. Então, eu acho que se a gente entrar com uma produção honesta e com diferencial ineditismo, a gente vai ter um bom resultado. Pedro, eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para os nossos comerciais. O que você acha da questão do rádio? Ele está tentando se modernizar tudo, mas, por exemplo, tem coisas como, por exemplo, tem rádios que filmam, que mostram o interior da gravação, que são transmitidos ao vivo. Não tira um pouco da essência do rádio, que é só o escutar?
Tira. Eu já escrevi artigos sobre isso, já participei de congressos falando sobre isso. O rádio é linguagem para os ouvidos. Já dizia, e eu acompanhei, estudei muito uma professora da Universidade de São Judas, que o professor Roberto Dugo conheceu bem, é a Carmen Lúcia José, que ela sempre falava: Pedro, rádio é som. E rádio é som, rádio é acessibilidade. Nós temos milhões de pessoas com deficiência visual que o rádio é fundamental. O rádio sobrevive, enquanto tiver ouvido, a gente vai ter rádio. A tecnologia avança, mas vai ter rádio. Agora, certas estações que o repórter esquece que ele está fazendo rádio e ele vai descrever, olha isso aqui, fica estranho. Eu já questionava, eu amava o Jô Soares, conheci ele e tudo, mas quando o programa dele ia para o ar na CBN, eu estava às vezes ouvindo rádio CBN e queria ouvir e acompanhar o programa do Jô, eu não conseguia acompanhar pelo rádio, porque era um programa de televisão passado pelo rádio. Agora, o programa de rádio, você pode passar na televisão, porque a linguagem do rádio, ela é descritiva, ela cabe em qualquer meio de comunicação, o contrário já não é possível, sabe? Então, se você trabalha com um texto de rádio, para jornal, para televisão, seu texto fica mais rico, porque você descreve tudo. Trabalhei com gastronomia, até aqui na Casper Libero, por exemplo, fazendo matérias, nós ganhamos prêmios com essas matérias de gastronomia. É um desafio colocar o sabor do pudim de leite, os furinhos dele no rádio, o barulho da batatinha amarelinha, como você descreve, como você consegue, tem que ter essa sensibilidade, porque a pessoa da área de comunicação, ela tem que ter com ela que ela é artista. Nós temos a arte muito forte com a gente, e a descrição, ela exige essa arte e essa sensibilidade. Mas isso é uma coisa que falta um pouco do radialista ainda perceber que o rádio ele ainda é uma coisa muito descritiva, falta um certo treino, ou não? Ou isso é uma coisa que aconteceu do nosso cotidiano, da gente acabar se acostumando muito com o visual e esquecendo um pouco da voz? Tem uma coisa em muitos radialistas, não são poucos, que usavam o rádio como trampolim para a televisão, como se o rádio fosse uma coisa menor e quer ser TV de qualquer jeito, porque acha, eu estou no rádio, mas não vejo a hora de ir para a TV, não vejo a hora para uma emissora de televisão. Isso, infelizmente, acontece. Eu sempre quis ficar no rádio, embora eu tenha trabalhado como repórter, como produtor de televisão, mas eu acho que o rádio, pelo fato dele ser acessível, da gente estar... eu sou da época de entrar no ar em orelhão, na Praça da Sé, né? Colocava a ficha, né, para fazer barulho da ficha. Não sei se você sabe o que é isso. Sim. Mas eu entrava, eu devia ter trazido uma ficha telefônica aqui para descrever para o nosso ouvinte como que é a ficha. Aquela moedinha que tinha os risquinhos que você colocava no orelhão, depois do cartão. Mas eu acho que as empresas hoje, elas têm esse problema de querer ganhar a questão comercial de demonstrar, mas seria fundamental que obedecesse isso que a gente está falando aqui. Se você usa a linguagem do rádio para fazer vídeo, não tem problema nenhum. Ele pode mostrar o radialista, pode mostrar o que for. O que não pode é o repórter esquecer. Então, não tenho, eu sinto isso até em grandes emissoras, que eu vejo que não tem um treinamento ou uma orientação nesse sentido. Gente, a linguagem é do rádio, é descrição. Sabe? É assim, fulano chegou com semblante cansado e estava usando vermelho ou terno azul e tropeçou e a expressão, você tem que estudar isso. Ou seja, nós temos algumas fontes. A fonte visual, ela é a fonte mais rica que tem. Que você tem a fonte viva, eu sou uma fonte viva que eu estou dando entrevista para vocês, eu sou uma fonte viva. A fonte impressa é aquilo que você lê e você vai buscar no press release ou no jornal, então é uma fonte impressa, uma informação impressa. Agora, a fonte visual é a fonte descritiva, essa é a mais, exige a tua sensibilidade. Eu costumo dizer, jornalista, radialista, comunicador, é artista. A nossa relação com a arte é muito forte. Você pegar uma música, por exemplo, do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, e ele descreve a música, você vai tendo sensações. Como diz o Milton Nascimento, música é a força que levanta os bailarinos. E você fica sentindo aquilo, ou para alegria ou para tristeza. Então a letra vai te trazendo. Eu até usava uns exemplos com meus alunos, da Nayara Azevedo, que eu vou do clássico ao popular e eu gosto muito da Nayara Azevedo, R$50. Aquilo é uma descrição. Ela chega, pega o marido com outra, então ela vai falando, aquilo é uma descrição, ela descreve. Né? Você fica tanto que saiu várias brincadeiras, até a Xuxa interpretou aquilo, né? Eu achei interessante, assim, a pessoa chuta a porta do motel e entra, tô R$50. Então você imagina aquela situação. Eu estou falando isso porque é bem popular, mas temos outras, assim, pegar música, agora vamos para Chico Buarque, letra de construção. A letra de construção, amor daquela vez como se fosse a última, caiu e se esborrachou no chão como um pacote bêbado. O que você imagina, né? Imagina, isso é rádio, música é rádio. E questão da música... a gente já vai ter que ir para os nossos comerciais, então...
Então a gente já volta com um pouquinho mais da entrevista com o Pedro para saber um pouco mais do nosso rádio. Fiquem com os nossos comerciais. Quando ouvir essa música na nossa programação, anote dia e horário e nos mande um WhatsApp no número 11 9 4678 1034. Só assim você irá concorrer a um par de ingressos para o show mais esperado do ano. Chegou na sua cidade o mais requintado bistrô. Venha conferir o Boulevard Café. Caio César e Juliana Magalhães respondem suas dúvidas de amor. Mande sua história para o nosso WhatsApp 11 9 4678 1034. Todos os dias, às 13 horas da tarde, conversamos no quadro Ninguém Vai Sofrer Sozinho. Mande no nosso WhatsApp 3 músicas que tocaram na última hora e concorra a um kit personalizado da rádio. A gente está de volta aqui com o Mistura SP, com o Pedro Vaz, o nosso convidado. O Pedro estava contando um pouquinho para a gente sobre as percepções que a gente tem sobre o rádio, como ele vem se reinventando ao longo dos anos. Essa é uma entrevista especial ao centenário do rádio. E agora, nesse segundo bloco, a gente aproveita para trazer mais um panorama histórico, né, do rádio que está sempre aí com a gente. Pedro, vamos recapitular um pouco, voltar na história. Teve toda essa questão de rádio AM, de rádio FM. Contextualiza um pouco mais pra gente sobre essas mudanças e tudo que vem com isso. A questão do rádio AM, a gente vai começar o rádio mais comercial mesmo a partir dos anos 30, né? Mas antes, nós tivemos experiências muito importantes. Antes até dos anos 20, porque a gente tinha no país as escolas de radioeletricidade. Tanto que é a partir da escola de radioeletricidade que um grupo de estudantes apaixonados de Recife vai fundar, em 6 de abril de 19, a Rádio Clube de Pernambuco. Que naquela época era o Rádio Clube, que era um clube de estudantes como tem aqui na CASP, por exemplo. Estudava radioeletricidade e radiotelegrafia, resolvem fundar uma estação, mas de forma bastante experimental. E ela vai ser experimental durante muito tempo, até que em 20, um ano depois, ela já tem, em 19 mesmo, ela vai ter estatutos, em 20 ela vai ter mais experimentações, e em 23 ela vai ser renovada. Por que renovada? Porque ela vai ganhar uma nova estrutura, uma nova direção, então ela vai ter toda essa estrutura melhor. Então, quando a gente começa o rádio, a gente vai ter um rádio mais focado em ondas curtas, né? Para pular, para dar um salto no tempo com outras emissoras que surgiram, falar um pouco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que surgiu em 36. Ela surge em setembro de 36 e vai ser um sistema de ondas curtas. E esse sistema de ondas curtas é interessante porque ela vai ficar entre as 5 principais do mundo, entre as 5 principais e melhores do mundo. Ficava com sede no Rio de Janeiro. E como a gente vai ouvir? Pelas ondas curtas, que a gente tinha essa possibilidade, e os aparelhos já vinham com ondas curtas, você conseguia captar várias emissoras de vários lugares. E ainda tem o rádio ondas curtas. Quando eu dava aula na CASP, eu lembro que a gente ligava para ouvir Angola, assim, sabe? Umas coisas nesse sentido. Agora, o que vai diferenciar depois, quando a gente vai ter mais os estudos e o desenvolvimento das frequências de AM e de FM, amplitude modulada e frequência modulada, é que elas vão ganhar programações diferentes. As ondas curtas, como é o caso da Gazeta AM, que infelizmente não temos mais a Gazeta AM, mas a Gazeta AM tinha frequência de ondas curtas, AM, e ainda tem a FM que funciona aqui. Muito bem. As AFMs, quando elas surgem, principalmente quando elas se desenvolvem mais nos anos 70, elas vão ser musicais. A gente vai ser música por causa do som, da qualidade do som e porque foi uma tendência da época. E a AM vai continuar sendo falada, vai continuar sendo aquela emissora mais falada com música, mas você vai ter uma programação musical e muito falada, com rádio, jornais, assim. Enquanto a FM, a gente vai ter programações musicais. A gente vai perceber a FM falada em 1990,
quando as emissoras elas começam a também colocar conteúdo falado nas FMs. Né? Então elas vão começar, a gente vai começar a partir da década de 90, perceber essa possibilidade e depois a gente vai ter essa união entre AMs e FMs e a FM vai também ter o que tem hoje, as emissoras que fazem jornalismo e etc. Mas o primeiro sinal que a gente percebe de emissoras FM com conteúdo mais falado e menos musical, ainda não tanto, mas vai ser a partir da década de 90. E depois a gente vai entrar no ano 2000 já com essa possibilidade das emissoras já pensando nisso por causa da qualidade do som, que é bem melhor, e aí a gente vai ter uma série de interferências que vai acabar prejudicando o AM. Hoje, para você pegar uma frequência AM, depende da localização. Eu consigo pegar na minha casa, que é no Paraíso, que é perto da Paulista, mas tem lugares que tem muita dificuldade também dessa frequência. Mas eu gosto muito ainda sou muito AM, né? Eu ainda sou muito AM, embora o que mudou foi a tecnologia continua, a tecnologia continua. A programação mudou, né? Eu sou de uma época que eu lembro que se ligava a FM, lá nos anos 70, se ouvia mais música internacional. Depois, quando entra a década de 90, você vai ouvir música sertaneja que só tocava em AM de madrugada, né? A década de 90, quando ela entra, e o boom do sertanejo, eu acompanhei bem, que eu trabalhei num jornal chamado Diário Sertanejo, eu lembro de entrevistar naquela época o início da dupla Zezé de Camargo e Luciano, eu tenho matérias com o Sandy Júnior, quando eu era criancinha, né? Leandro e Leonardo começando. E então, como deu esse boom do sertanejo, esse crescimento lá na década de 90, as FMs começaram a tocar o sertanejo também, que elas não tocavam. Então, o sertanejo era uma coisa da madrugada. Elas não tocavam também. Não tocavam. Né? Agora, hoje está tudo muito misturado, hoje está tudo muito junto. O que eu ainda volto a questionar nas AMs, nas FMs, no rádio comercial, é essa questão da imagem. Isso ainda acho que está pegando muito. A gente... eu acho bom, né? Mas eu acho que tem que obedecer a linguagem dos ouvidos. Só para voltar um pouquinho na questão da história, que eu até esqueci de pautar. Então a gente começa com um caráter mais educativo dele, lá no início, e aí depois vem toda essa questão comercial. O rádio, a Rádio Clube, a gente tem momentos importantes do rádio. 1919, Rádio Clube de Pernambuco. 1922, apresentação experimental em 7 de setembro de 22, que oficializa o rádio, a inauguração, a fundação a inauguração do rádio no Brasil. E 23, quando nós temos 3 momentos importantes em 23. Ano que vem tem um centenário de Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi fundada em abril de 23. Renovação da Rádio Clube de Pernambuco em outubro de 23, vai fazer 100 anos. E a Sociedade Educadora Paulista, que é de novembro de 23. Então, ano que vem, para quem estuda rádio, história do rádio como eu, e é importante para vocês também, radialistas, um centenário importante, que são 3 momentos. Hoje, este ano de 22, nós tivemos um centenário da apresentação experimental do Rio de Janeiro, que foi muito importante. E por que foi importante? Por que a gente comemora em 22 o centenário da independência da República e não 19? Porque 19 foi um momento muito experimental e não foi marcado, não foi... assim, como que eu sei que 19 aconteceu isso? Porque eu pesquiso através dos meios impressos. Eu entro lá na biblioteca, ou eu vou, como eu coleciono jornais antigos, eu encontrei lá no jornal de Recife, Diário de Pernambuco, a fundação da Rádio Clube de Pernambuco. Eu encontrei os estatutos e vários meios de comunicação da época colocavam ela como pioneira, na década de 20 e 30 também e depois. Agora, 7 de setembro de 22, acontece o centenário da independência da República, que é um evento. Esse evento de 7 de setembro, em poucos locais a gente encontra isso, mas ele foi pensado com 2 anos antes de antecedência. Em 1920, se procurar os jornais da época, você vai ver que as pessoas, o governo estava preocupado. O que a gente vai fazer para comemorar os 100 anos da independência do Brasil? Então, naquela época, teve que ser pensado com muita antecedência, porque a festa de 7 de setembro de 22 reuniu vários países numa exposição de vários países. Para você trazer Estados Unidos para cá e outros países, você não é assim, de janeiro, não. Aquela coisa com muita e outra coisa, para instalar uma estação de radiotelefonia, não era de radiodifusão, que não tinha naquela época. O que foi instalado no Morro do Corcovado para o discurso do presidente da República, que a gente conhece essa história, é o seguinte: 7 de setembro de 22 é instalado um aparelho
Na Feira de Exposições, os Estados Unidos traz para cá a Westinghouse, é uma empresa que vai trazer equipamentos e vai instalar esses equipamentos de radiotelefonia no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Ainda não tinha o Cristo Redentor, porque o Cristo Redentor estava sendo construído, aquela estátua, em 22. Só vai ser colocada lá em 31. Então, em 22, a gente vai ter ali a instalação da estação de rádio, de radiotelefonia. O presidente da República vai fazer um discurso lá em cima, e esse discurso vai ser ouvido na cidade do Rio, em parte da cidade do Rio, através de alto-falantes, de uma forma muito difícil, porque não era um som audível, era bastante ruído. Mas aí, como é radiotelefonia, telefone, você vai ouvir também em São Paulo, em Petrópolis e Niterói. Então, outras cidades também vão ouvir nesse sistema de radiotelefonia. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói e Petrópolis vão ouvir também o discurso do presidente e a ópera Guarani. Só que isso oficializa o rádio como ponto de partida no Brasil, porque ali era a capital do Brasil, era uma exposição internacional, vários países estavam prestigiando o Brasil, era o presidente da República, então tudo isso tinha muito prestígio, né? Então, por esse motivo, a gente, o governo, o Estado, a BET, enfim, ela coloca como o ponto de partida. Mas a gente sabe que naquela época, para chegar ali, é porque outras experiências já existiam. E o próprio Roquete Pinto, que vai inaugurar uma rádio no ano seguinte, ele reconhecia a Rádio Clube de Pernambuco, porque ele vai ter uma revista. E essa revista, ele vai participar de uma revista chamada Rádio Cultura. E na Rádio Cultura tem muitas referências sobre a Rádio Clube de Pernambuco e até menção do Edgar Roquete Pinto. Mas é que a história tem outros interesses políticos nessa história, por isso, mas era a capital do Brasil, então se oficializou 7 de setembro de 22. E, Pedro, o Brasil ele tem um rádio, né? A cultura do rádio aqui no Brasil foi uma coisa muito pega pela população, tudo. Só que ela teve muitos formatos que foram criados no rádio e foram para a TV. E um desses foi a radionovela. Qual foi o impacto da radionovela no Brasil com o passar desses anos? Das pessoas se reunirem, né, em volta do rádio, sim. toda É aquela importante dizer cultura. que essa aceitação, tudo que era gênero literário, e novela tem essa coisa, eram livros, né, as novelas, né, você tem Machado de Assis com novelas, né. Então, o que era livro vai para o rádio. O rádio começa no Brasil, e no mundo também, mas vamos falar do Brasil, tocando músicas clássicas e lendo jornais. E quando o rádio vai ganhar comércio, no Brasil vai passar a ter comercial a partir dos anos 30, principalmente 32 e por aí mais, começa a entrar dinheiro no rádio, vai tendo possibilidades de colocar som nos livros, né, e nos textos. Então, o gênero novela vai fazer muito sucesso porque vai ser um entretenimento. O rádio vai ficar mais comercial. E por que tem essa aceitação? A população dessa época, dos anos 20 e 30, era de 70% de analfabetos. Então, o rádio, que era o sonho do Roquete Pinto, porque ele era professor, ele tinha uma visão assim, fala assim, o rádio, você pode educar as pessoas através do rádio, porque a nossa população é de maioria de analfabetos, 70% era muita gente no país, né, no Brasil com essa dimensão toda. Então, essa aceitação, ela vai ocorrer porque vai ter comercial, vai ter muito atrativo de audiência, novela com som, ela vai atrair muita audiência. E esse atrativo de audiência vai fazer o quê? Vai aproximar as pessoas. Eram muitas novelas numa mesma emissora de rádio. E fora a questão do jornalismo, que era muito forte, que era a leitura de jornais. Ele vai ganhar força a partir dos anos 40 com o Repórter Esso. Mas antes tinha toda a leitura de jornais que abastecia. E algumas coisas ao vivo, como, por exemplo, a Revolução de 32, que a Record cobriu muito bem, assim, do jeito que ela pôde, porque ela ficava na Praça da República e Nicolau Tuma e César Ladeira, que eram dois radialistas da época, apresentadores, eles acompanhavam e vão noticiando. Então, o rádio, ele vai acontecer uma coisa que aconteceu com a gente aqui com o celular, com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram, que todo mundo vai querer ter e acompanhar. Só que naquela época não era fácil, porque o rádio tinha um custo muito elevado.
o aparelho de rádio, é a época dos rádios vizinhos. Quem podia ter aparelho de rádio tinha. Quem não tinha, ia para casa do vizinho, ou ia para o bar, para o teco, para a praça pública, para acompanhar a programação, para ouvir aquele momento. Inclusive as novelas, que elas vão ganhar força muito mais a partir dos anos 40, mas nós temos referências importantes de novela também nos anos 30, né? Mas anos 40 e anos 50, você vai ter assim um boom. Aí o gênero já se desenvolveu. A gente vai ter uma referência muito importante dos musicais, dos auditórios, que vai atrair a população. Então, aquele sonho de educar as pessoas, de levar mais educação, a história, a geografia, etc., ele vai diminuir. A gente vai ter uma programação muito mais de entretenimento e de menos conteúdo, vamos dizer assim, não que não fosse cultural, mas é um conteúdo mais de entretenimento, como acontece hoje na televisão. Você pega as emissoras e tem mais entretenimento. Entendi. Pedro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada, Pedro. Foi um por prazer essa imenso. aula. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço aqui a possibilidade de estar com vocês. Sucesso na carreira. Muita saúde para todo mundo. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Então, esse foi o Pedro Vaz. Ele participou aqui da nossa entrevista especial sobre o centenário do rádio. E você continua com a gente. 30 minutos de música Obrigada. direto, Muito sem obrigado. intervalos. Daqui a pouquinho, na nossa programação. Liberdade para todos. Vote Jaime Monteiro, 5446. Vote 4512 para a senadora Sônia Souza, defendendo mulher, família e os bons costumes. Serginho da Padaria para deputado estadual. Vote 3040. Defendendo o interesse dos pets, Dr. Cléucio Medeiros, para deputado estadual, 0978. Todos os dias, às 21 horas, acompanhe nossa radionovela, Um Amor para Reviver. Eu começo. Tá. Viu só? Foi rapidinho. A gente já tá de volta. Muito boa essa entrevista com o Pedro, né? Muito legal. A gente volta para as aulas de faculdade com isso. É uma aula não só, acho que, de história do rádio, mas até Pra gente acompanhar, né, como que as coisas estão sobrevivendo, se reinventando. E agora a gente vai pra década de cá, né, com as redes sociais. Bom, a gente vai falar um pouquinho de um assunto que viralizou nas redes sociais, que foi o vídeo de um cachorrinho caramelo que tem despertado uma série de reações. Você sabia que dá pra falar com seu bichinho e entender o que ele quer de um jeito bem diferente? Pois é, a Carla Pires e o marido dela, o Matheus, se comunicam com o Bambino, o cachorro, através de botões. Isso mesmo, botões. No vídeo, o cãozinho aparece apertando um botão azul que diz passear. Incrível, né? Essa técnica foi desenvolvida pela fonoaudióloga americana Christina Hanger, que criou um sistema de botões sonoros. A Christina já era conhecida por apostar em métodos alternativos para conversar com as crianças. Mas aí ela decidiu aplicar uma das técnicas na sua cachorrinha, a Stella, e o resultado deu super certo. Através dos botões sonoros, o cachorro consegue pedir várias coisas, como comida, passeio e carinho. Mas é claro que o resultado só vem depois de muita prática, né, Aline? Com A certeza. Carla ela conta que o Bambino começou com apenas um botão, o que ele utilizava para dizer que está com fome. Isso porque o casal foi introduzindo aos poucos a técnica na rotina dele, até que um Bambino realmente entendesse como a dinâmica funciona. E hoje ele tem acesso a 9 botões, mas o plano é que o número só aumente com o tempo. E para você aí que ficou interessado e deseja fazer o mesmo com os nossos amigos caninos, é possível encontrar o produto na internet, com preços que variam de R$ 30 para os unitários a R$ 300 para os kits com mais de uma unidade. E os botões são regraváveis, então os tutores conseguem escolher quais comandos eles vão ensinar para os seus pets. Bacana isso, né, Gu? De É verdade. muita inteligência, né?
Não dá para subestimar. Não sei se o meu conseguiria, que ele é meio lesado, tadinho. Não, eu confio. Confia? Confio. E agora no Mistura SP, a gente traz aquele quadro que é um dos mais aguardados pelos nossos ouvintes. Tá na hora do nosso Momento Astrologia. Para isso, a gente vai receber a nossa astróloga Jaque Cordeiro. Jaque. Oi, Jaque. Dia. Prazer em falar Tudo com bem? você. Tô bem. Igualmente. Bom dia, Jaque. Bom dia, gente. Jaque, vamos lá então. Outubro tá chegando. O que você traz pra gente de previsões dos astros? A gente pode ficar mais tranquilo? Então, olha, nós temos, exatamente no domingo, né, no dia das eleições, a volta de Mercúrio direto. Mercúrio, ele atua no que nós estamos fazendo aqui. Ele tem uma relação com todo tipo de comunicação, transporte, até o sistema bancário tem a ver com ele, internet, etc. Ele fica direto já às 6 e 7 da manhã, nesse domingo, e eu diria que a gente tem uma facilidade maior de comunicação, de entendimento, redução de haters e tudo mais. Então, isso já é uma pauta positiva, né? Com certeza. Para a gente já abrir. E no meio de outubro, nós temos mais 2 planetas que influenciam muito no coletivo, voltando para o movimento direto. E isso significa que hoje a sensação que nós temos é que a gente está correndo numa praia com uma corda na cintura e alguém nos segurando. Uhum. A retrogradação, ela faz isso, né? Ela emperra, ela traz frustração, ela faz com que a gente entenda que fazer bem feito é fazer devagar e revisar e retificar. Voltando ao movimento direto, e um deles é Saturno, que ele fala muito de tudo que é sólido e concreto em nossas vidas, também isso é uma pauta positiva. Daí eu entendo assim que outubro ele vai ser menos frustrante, os projetos vão andar com um pouquinho mais de rapidez do que a gente estava sentindo em agosto e setembro. Porque assim, só para fazer um balanço, e aí você me corrija se eu estiver errado. Em setembro, que a gente tem a Lua em Virgem, traz mais aquela energia de planejamento, da gente olhar mais com uma análise crítica. E aí agora com essa Lua em Libra, depois em Escorpião, a gente já traz mais um relacionamento, assim, uma coisa mais harmônica. É assim, a Lua Nova de Virgem, que foi em setembro, ela falou muito sobre projetos, trabalho, olhar detalhes, né? Virgem é extremamente detalhista. É porque é o meu signo, né? Então eu saio um pouquinho na frente falando. Ai, que legal. É o meu ascendente, inclusive. Olha só. E daí, a Lua Nova de Libra, ela é a lua dos relacionamentos. É procurar o caminho do meio, entender que tem que ser bom para mim, para você. Aquela balança, então, né? Isso, e os contratos, as parcerias, elas ficam em foco, isso é muito positivo. E depois com a Lua Nova em Escorpião, é aquele momento que a gente tem o chamado a fazer o detox, a entender que tem coisas que a gente precisa eliminar, porque Plutão é o signo da eliminação, e para começar um ciclo novo, a gente precisa deixar velhas formas, conceitos e etc. Com certeza. Então, a gente tem isso pela frente. Jaque, Sim. de acordo com os mapas e afins, assim, os sites de astrologia, teremos uma lua minguante em Câncer. Com o que a gente tem que se preocupar com isso? Ou não devemos nos preocupar? Podemos ficar tranquilos? Não tem problema? O que isso significa? Olha, nenhuma lua é ruim, nunca. Há um certo mito que minguante é ruim. A minguante, qualquer lua minguante, independente do signo, é aquele momento que você plantou e viu que não funcionou. Sabe, você plantou milho e aí chegou na minguante e você está olhando que o milho não está bom. É aquele momento que a gente olha e fala, bem, isso aqui não deu certo, deixa eu parar, deixa eu me estruturar. Lua minguante é de trabalhar nos bastidores, a gente nunca sugere fazer lançamentos, qualquer
situação, uma atividade que exija e que necessite de grande público, não é na minguante. E uma lua minguante em Câncer, que é um signo da pátria, da família, do clã, da tribo, ela pede que a gente olhe para o nosso núcleo familiar e veja padrões nocivos, tóxicos, e que a gente consiga cortar, inclusive cortar o cordão umbilical, porque Câncer é muito, muito família, mas às vezes ele tem uma dificuldade isoladamente de crescer, é sempre ali no grupo, né? Quase que um bloco. Então essa é uma lua muito boa para eliminar uma certa imaturidade, que também muitas vezes pode acontecer no signo de Câncer. Vamos lembrar que todo signo tem o seu lado luminoso e o seu lado de sombra, né, gente? Nenhum e é esse de sombra que a gente vai tentando lidar, né? Isso, exatamente. Crescer é lidar com a sombra e entender que precisa melhorar. E até dar um foco nos lados luminosos dos nossos signos, né? Isso, autoconhecimento, né? Autoconhecimento, com certeza, entender sempre. que tem, né? Sempre isso. Jaque, outubro é o mês, assim, de Libra e de Escorpião. O que esse mês prepara para o pessoal que nasceu nessa época, assim, que tem esses signos, como seu sol? Olha, então, vamos pensar assim, como nós estamos em Libra, escorpianos estão vivendo em aspas um inferno astral, né? Esse nome ele tem um impacto importante, que significa assim, que ele está no mês anterior ao nascimento, aquele mês de revisões, de silêncio, de amarrar pontas soltas, de perceber que tem coisas que um ano não funcionaram e que tem que deixar. Então, você, às vezes, dá uma certa melancolia, né, nas pessoas, mais carentezinho e tudo mais, mas é aquele momento de revisão. Já para Libra, eles estão na sua janela de oportunidade. O Sol no nosso signo é o ponto mais alto do ano para qualquer um, e agora para os librianos, onde eles vão ter mais facilidade em olhar principalmente os seus relacionamentos, mas também aprender a se colocar, porque a sombra de Libra é ser meio que em cima do muro, né? Maria vai com as outras. Então, o Sol, nesse momento em Libra, ensina muito sobre se posicionar, ter sua própria opinião, não faz com que o outro deixe de gostar de você. Então, essa é uma fase boa também para isso. Olha, eu como escorpiana confesso que eu tô um pouco triste com a informação que eu recebi, mas... Inferno astral, né? Inferno astral, mas a gente aprende com os erros e bora pra frente, não só com os erros, aprender a lidar com o nosso signo. Jaque, muito obrigada pela participação aqui no nosso quadro. Jaque, muito obrigado. Seja bem obrigada de ter aqui. Tá ótimo, então beijo para todo mundo, aí uma boa sorte, que a gente tem um domingo de muita saúde mental, tá? Beijo, tudo de bom. Que assim seja, agora a gente já tá preparado, né? Com algumas diquinhas aí dos astros já dá para seguir mais tranquilo. Que a gente fique de bem com os nossos astros aqui. Obrigada. Um beijo, já. Beijo, tchau, gente. Tchau. Beijo, tchau. Bom, falta pouco para a Copa do Catar, né? Mas enquanto ela não chega, vamos relembrar um pouquinho aqui do pentacampeonato de 2002? Vamos lá. Vamos lá, que foi um ano glorioso pra gente. Com certeza. Foi, e a gente torce para que algo próximo aconteça, né? Desse de agora. Com toda certeza. A gente não tem o Ronaldo de penteado cascão mais, mas vamos que vamos. Mas eu ainda confio. Ó, e para isso a gente vai passar a bola para nossa repórter Ana Bastos, tá? Que teve com o comentarista Robson Ramos para saber qual a sensação de comemorar os 20 anos do pentacampeonato e qual que é a expectativa dele para a Copa desse ano. Bora verificar? Vamos lá ver. Há exatos 20 anos, a seleção brasileira masculina de futebol se tornava a primeira e até hoje a única a ser pentacampeã na Copa do Mundo do Japão. Mas essa vitória não teve um caminho tão simples. Por 6 meses antes do início da Copa de 2002, o país não parecia muito feliz com a seleção e nem com o técnico Luiz Felipe Scolari. Quando a gente chega, de 6 meses até 1 mês próximo da Copa, as expectativas são bem pessimistas. Depois da eliminação do Brasil na final da Copa de 98, que contou com uma convulsão de Ronaldo Fenômeno e um placar de 3-0 para a França, as expectativas para a Copa seguinte não eram das melhores.
para fazer o time melhorar de rendimento e chegar em condições boas de disputar a Copa. E as coisas pioraram quando o Filipão decidiu que não iria chamar o jogador Romário para a Copa no Japão, algo que parecia absurdo para os torcedores da época. Então começa com a expectativa lá embaixo, o ciclo. Esse time aí não vai para lugar nenhum e tal. Aí o Vanderlei Luxemburgo assumiu a seleção, o Brasil começou a jogar um futebol um pouco mais interessante, as pessoas abraçaram a seleção. Esse ano, com mais uma Copa chegando, dessa vez no Catar, a expectativa dos brasileiros é que uma nova geração de atletas leve para casa o tão sonhado Hexa. Então, eu tô muito confiante, assim, eu acredito que dos últimos anos é uma das melhores seleções que a gente tem. Essa expectativa vem tanto de quem se lembra de ver a equipe treinada por Filipão ganhar da Alemanha por 2-0 em 94, como de quem não havia nascido ou era muito pequeno para se lembrar do evento, como é o caso do Luiz. Olha, sim, eu cresci escutando bastante sobre a seleção, tanto que foi a última que nos trouxe uma Copa do Mundo. E o que me falavam era que, assim, depois da Brasil de 70, essa foi uma das melhores que a gente teve. O técnico Tite e seus jogadores terão os olhos do país todo e provavelmente do mundo voltados para eles no final desse ano. Mas quem talvez esteja mais louco que o próprio Tite para ver o desempenho dos nossos meninos sejam os torcedores. Mas a seleção brasileira, ela tem aquela do favoritismo. O futebol faz parte do dia a dia do brasileiro já faz muito tempo. E mesmo aqueles que não acompanham os diversos campeonatos que ocorrem anualmente param para prestar atenção quando o assunto é Copa do Mundo. E o aniversário de 20 anos do pentacampeonato só aumentou o interesse dos brasileiros em assistir o que vai acontecer lá no Catar. Com o objetivo de entender qual era a expectativa do país, tanto na época do Penta como para a Copa desse ano, nós entrevistamos a Simone, que é fã de futebol desde sempre e lembra muito bem de como se sentiu lá em 2002. O Brasil era um time muito bom, então a expectativa era boa. Para mim, de 2002 para cá, somente 20 anos, né? O que aconteceu foi que as seleções ficaram mais equilibradas. O Luiz, que está contando os dias para ver a nossa seleção no Catar e nasceu 3 anos após a última vitória do Brasil. Se for uma Copa pra gente ganhar, a Copa é essa. E o radialista Robson Ramos, que além de locutor de rádio, também é apaixonado pelo nosso esporte nacional. Tá um clima de desconfiança no ar. Assim, legal, né? O Brasil é uma seleção boa, mas será? Mas assim, as pessoas não estão metendo o pau. As pessoas confiam. Porque também, quem acompanha os jogadores que hoje jogam na seleção brasileira, sabe que todos eles estão em boa fase. O Penta foi uma conquista inédita no futebol internacional. E o sentimento dessa vitória marcou não só a vida de quem vivenciou aqueles jogos, mas também de quem nem estava nascido na época. A gente tem bastante chance, porque a maioria dos nossos jogadores jogam na Europa. E lá eles jogam super bem e eles arrebentam lá, eles jogam muito. Sem dúvida, a expectativa por uma nova conquista é muito grande. Mas ver a seleção encantando os brasileiros e todos aqueles que gostam de um bom futebol é mais importante do que qualquer título. Mas o Brasil vai ganhar! Tite! Bom, a gente já tá aqui na torcida. E você, Gu? Você acha eu tô que confiante também. Eu achei interessante que é um misto de reações, né, que esse momento traz. Mas eu acho que tudo se resume à expectativa, né? Tem gente que confia mais, tem gente que confia menos. Não sei, eu fico com o pé atrás. Mas eu queria muito ver uma Copa, porque quando foi 2002 eu só tinha 2 aninhos, eu não lembro de nada. Eu tinha 4 e eu lembro, você acredita? Jura? Eu Como lembro era? na escola, as atividades, lembro que a gente tinha que levar álbum de figurinha. Tem umas memoriazinhas boas, assim, dessa época. Ai, que bom. Mas eu acho que tempo de Copa do Mundo é sempre bom pra se reunir a família, você tá em frente à televisão. Fora, né, o título que a gente espera é um momento gostoso, assim, de você confraternizar com as pessoas que você gosta. Eu lembro que na época, eu moro num prédio e atrás, todo ano de Copa, eles sempre desenhavam caricaturas dos personagens e tem uns anos que isso não acontece. Eu sinto falta disso. Eu acho que a gente Dá tempo ainda, hein? Dá tempo de pintar a rua, colocar bandeirinha. Dá tempo. Só chamar os vizinhos e ir pra cima. Bom, pessoal, vamos mais uma vez pro nosso comercial, mas o papo tá gostoso, então não saiam daí, fiquem ligados que já já a gente volta. E tem dica de rolê paulistano, hein? Não sai daí. Quando ouvir essa música na nossa programação, anote dia e horário e nos mande um WhatsApp no número 11 9 4678 1034. Só assim você irá concorrer a um par de ingressos para o show mais esperado do ano.
chegou na sua cidade o mais requintado bistrô. Venha conferir o Boulevard Café. Caio César e Juliana Magalhães respondem suas dúvidas de amor. Mande sua história para o nosso WhatsApp 11 9 4678 1034. Todos os dias, às 13 horas da tarde, conversamos no quadro Ninguém Vai Sofrer Sozinho. Mande no nosso WhatsApp 3 músicas que tocaram na última hora e concorra a um kit personalizado da rádio. Mistura SP tá de volta. Já a gente vai pra hora do almoço, tá batendo aquela fome. Não é verdade, Gu? Eu já tô com fome aqui. Bom, aproveitando isso, que tal a gente falar um pouquinho das nossas dicas de restaurante no rolê paulistano? A gente sabe que São Paulo é um lugar cheio de culturas e principalmente cheio de restaurantes com essas culturas. Então aqui tem restaurante indiano, restaurante árabe, chinês e o queridinho da galera que é o japa. Mas tem outros tipos de restaurantes que estão dando o que falar, que são os restaurantes temáticos. A proposta é a seguinte: além de oferecer boa comida, é uma experiência completa com decoração personalizada, atrações únicas. E quanto mais diferente for o empreendimento, maiores são as chances de conquistar um público e até mesmo uns fregueses, frequentes. Se liga nos restaurantes. Vamos lá então. Para começar, a gente vai para uma realidade intergaláctica. E diz aí, você também já quis dar um pulinho na Lua? Então se prepara porque o restaurante Burger Espacial abre as portas da sua nave para o público de São Paulo. O ambiente, gente, é todo inspirado em astronomia e ficção científica. E claro que o lugar tem viralizado na internet, né? As redes sociais estão bombando porque os andares desse restaurante têm ambientes instagramáveis, como a gente diz, né? E em um desses ambientes, inclusive, tem uma nave que promete abduzir humanos. Será mesmo? Bom, para descobrir se é verdade, só conferindo de perto, né? Aí no menu, os lanches têm preços entre R$ 13,00 e R$ 35,00. Então já anota aí o endereço, ó. A hamburgueria fica localizada na Avenida Paz de Barros, 3.345, na Moca, Zona Leste, tá? Mas se você tá achando que uma viagem para o espaço é pouca coisa, o que você acha de voltar um pouco mais no tempo? A casa medieval te leva para a Idade Média, isso mesmo. Tá? Com pedras nas paredes, móveis de madeiras e barris, me enrolei um pouquinho aqui, e barris iguais a gente vê nos filmes e séries, sabe? O ambiente tem a cara de uma taberna. E o cardápio é totalmente inspirado nas iguarias do século XV, com bebidas como o famoso hidromel e melina, além de sobremesas como peras ao vinho. Olha só. Bom. E um prato principal de costela do cavaleiro. Essa eu vou querer provar. Deu água na boca, né? E para animar, batalhas cheias de espadas, escudos e armaduras não faltam por lá. Mas claro que tudo isso é só de mentirinha. E fazem parte da programação shows, feirinhas, onde você compra uns itens medievais e jogos de tabuleiro. O restaurante fica na rua Guapiaçu, 370, Vila Clementino, Zona Sul. Partiu? Olha, por mim partiu. Peras ao vinho deve ser muito bom, hein? Fiquei interessado também. Mas se você não tá muito afim de uma pegada mais Senhor dos Anéis, calma que a gente tem outro jeito de reviver o passado. Dá pra voltar ainda mais na linha do tempo. Que tal comer um lanchinho do lado de dinossauros? Puxa, essa é nova, hein? Essa é boa. Essa é a proposta do Jurassic Park Burger Restaurant, que é baseado na franquia de filmes dos anos 90. E assim que você entra no restaurante, você recebe um crachá com a sua credencial igualzinho no filme. E além de ser recepcionado por uma estátua gigante do Tiranossauro Rex. Mas aqui vai uma dúvida. Você acha que o Tiranossauro Rex daria um bom garçom? Com aqueles bracinhos desse tamanho? Eu acho que não. É melhor ele ficar só de estátua mesmo. Melhor estátua só, gente. Com comida boa, decoração divertida e uma lojinha repleta de itens temáticos, esse restaurante é muito animal. Ele fica na rua Professor Atílio Inocente, 53, Itaim Bibi, região sul. Nossa, deu fome depois disso aqui, hein? Maldade, né? Não, Mas bem na hora do almoço.
Ah, não dá, cara, não dá. Na hora do almoço não dá. Mas essas foram as nossas dicas do rolê paulistano de hoje. E se você for aproveitar o rolê, não esquece de marcar o Mistura SP nas redes sociais. A gente adora quando vocês curtem as nossas indicações. Sério, gente, é muito legal ver o carinho de vocês. Nas próximas semanas tem mais, não vai perder. É isso aí, ó, já dá pra ter plano então pra sexta, pro sábado e pro domingo. Você vai em um restaurante cada dia, né? Perfeito. Você já matou o final de semana. Exatamente. E o legal é que esses restaurantes, é legal você ir com pessoas, assim, acompanhado. Sim, pra tirar curtir. foto, postar, tem comida boa. Exatamente. Curtir uma batatinha. Eu gostei, eu vou aparecer num deles. Gente, eu tô A gente encantada. combina de ir junto. Vamos combinar? Tá bom? Que peras ao vinho pra mim chamou a atenção Aí muito. fui com a dessa costela do cavaleiro. Ó, e pelo visto, muitos adolescentes e jovens adultos decidiram entrar de cabeça no mundo dos livros. E para entender melhor como a literatura voltou no top 10 dos hobbies, vamos falar com o jornalista e escritor Matheus Santos? Bora lá. E aí, Matheus, tá na linha? Tô na linha, bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Opa, Oi, Matheus, tudo bem? Prazer tudo bem? em falar com você. Prazer é todo meu, galera. Obrigado por me receber, hein? Imagina, a gente que agradece. Ó, Matheus, a gente tá aqui falando desse boom da literatura jovem e você lançou seu livro, né, o 24 Horas de Amor? Exatamente. Lancei meu livro recentemente, chamado 24 Horas de Amor. É um romance jovem adulto, né, que se passa em Campos do Jordão. Então, para quem mora em São Paulo, não é tão longe assim. E acompanha esses dois personagens que se conhecem em um bondinho turístico lá de Campos do Jordão. E eles meio que têm uma conexão à primeira vista. E depois de um bate-papo que eles têm, percebendo que eles têm basicamente o mesmo livro favorito. E depois disso, eles resolvem passar essas 24 horas que eles têm, as últimas 24 horas que eles vão ficar na cidade de Campos do Jordão, juntos. É isso aí. Fofinho. E eu gostei também. E é justamente para esse público, né? Para o público jovem adulto. Como que você sentiu a recepção por parte do pessoal? Exatamente. É para essa galera, né? A gente viu, né, como vocês mesmos mencionaram, esse crescimento durante a pandemia, né? Especialmente por conta de TikTok, coisas assim, né? O público jovem finalmente abriu os braços, né, para a literatura. E eu só pude ver coisas boas, sabe? Gente mandando mensagens positivas, dizendo que o livro tinha, não sei, algumas pessoas disseram que o livro fez, sei lá, certa pessoa voltar a crer em algum tipo de Deus, alguma figura universal, mística. Outras pessoas disseram que mandaram mensagem para antigos amantes ou algo parecido. Então foi uma recepção bem bacana, sabe? E o público jovem, no geral, né, a gente, ainda mais nos tempos que a gente está, a gente sabe como é importante que essas pessoas estejam lendo, que elas estejam, sabe, buscando sair de apenas tecnologias e coisas assim. Então, para mim tem sido muito bacana ver também o livro aparecendo, não sei, em TikToks e coisas de Instagram também, é muito, muito bacana. E a minha pergunta aqui vai justamente sobre... Essa questão do TikTok. Também me pegou essa questão do TikTok. Do TikTok. Porque tá tendo essas trends de BookTok, pessoas incentivando a questão de ler mais. Como você acha que o TikTok tá ajudando? Porque, querendo ou não, a gente tem essa coisa do rede social é um negócio que vai atrapalhar, a pessoa não vai focar em mais nada. Mas, querendo ou não, acho que parece estar ajudando. Qual a sua opinião? Eu acho que ajuda muito. Eu acho que quando a gente tenta vilanizar, né, essas coisas como TikTok, Instagram e Twitter, a gente acaba mais perdendo esse público do que ganhando, né? Então, quando a gente faz o oposto de tentar colocar livros, literatura, pautas que são importantes aqui no Brasil, no meio dessas tecnologias, no meio dessas redes sociais, eu acho que a gente só está fazendo bem para a juventude brasileira. E no meu caso, foi muito positivo também, porque o livro foi um destaque, assim, né, em alguns perfis relativamente grandes de TikTok, de Instagram. E isso deu um boom muito grande, especialmente nas 2 primeiras semanas, quando o livro lançou, eu senti uma recepção gigantesca. Eu ganhei 1000 seguidores no Instagram. Muita coisa. O livro vendeu muito nessas primeiras semanas. Bacana. Então, o boom foi muito positivo. Então, eu acho que é isso. No geral mesmo, eu vejo muita gente que começou a ter um hábito de leitura nesse último ano, assim, pessoas que são próximas de mim, por conta do TikTok. Então, o dia inteiro no TikTok acabam passando por um livro que está todo mundo falando, depois passam por outro. Um outro perfil falando do mesmo livro, aí acho que elas acabam sendo convencidas.
Matheus, você acha que o gênero tem alguma coisa a ver com esse interesse? Você acha que tem gêneros que chamam mais atenção? O seu vai para uma linha mais de romance, né? Isso. Mas você acha que tem gêneros que tem mais chance de atrair o público jovem? Cara, eu acho que é difícil dizer isso com certeza, né? Eu sinto que o gênero de romance, no geral, ele é muito bem recebido. Até porque, não sei... Você se identifica, né? Tem uma proximidade maior. Eu acho que gêneros que são relativamente mais tranquilos, mais leves, sem tanto peso, algo que seja muito pesado, ou não sei. Por exemplo, terror. Terror eu acho que é um gênero meio difícil aqui no Brasil, né? A gente não tem muito essa cultura de consumir coisas que são muito pesadas. Então, quanto mais leve o gênero, quanto mais leve for a leitura, eu acho que isso é mais positivo, especialmente para a juventude. Eu, quando eu era adolescente, eu não gostava de ler coisas muito pesadas, sabe? Então, eu sinto que o romance tem uma abertura muito grande aqui no Brasil. Tem vários autores que estão crescendo muito. Pedro Ruas, por exemplo, que lançou um livro no ano passado, ele já estourou 90 mil seguidores no Instagram e já passou o maior autor de terror que a gente tem aqui no Brasil, que é o Rafael Montes, que tinha acho que 83 mil até pouco tempo atrás. Então é muito legal ver como esse gênero também de romance está crescendo, especialmente livros representativos e que tem inclusão, sabe? Eu acho que esses livros, no geral, eles estão crescendo muito. Isso é só um sinal de como a nossa juventude também está evoluindo, sabe? De poder abraçar essas pessoas, de a gente poder abraçar esses assuntos que são importantes, que precisam estar em evidência. Sim, com certeza. Matheus, primeiro, muito obrigada por ter participado aqui do Mistura SP. E divulga aí suas redes sociais. Conta pra gente como que faz pra comprar o livro. Divulga o livro. Como faz pra te achar no Instagram. Galera, eu que agradeço. Obrigado de coração aí por terem me recebido. Pra galera que quiser me seguir, @MatheusLPSantos em todas as redes sociais. Matheus sem H, por favor. O meu livro tá na Amazon, chamado 24 Horas de Amor. O pessoal pode ir lá. Ele custa só R$12, mas ele também está disponível para quem tem Kindle Unlimited. E, mais do que isso, ele também tem um audiobook que eu fiz junto com a minha namorada. Cada um de nós grava, cuida da narração de um capítulo. Ele está de graça no Spotify para quem quiser. É só ir lá e pesquisar 24 Horas de Amor e na aba de álbuns e escutar. Tá bem bacana. Tem até uma música original que a Júlia, que é a minha namorada, escreveu e cantou no livro. Então é uma experiência bem bacana. E é isso aí, pessoal. Tem um livro novo chegando em breve. Olha só, lançamento. Mais um, né? Mais um, se tudo der certo. Vai sim, com certeza. Isso. Muito obrigado, galera. Matheus, brigadão, viu? Foi um prazer te ter aqui no programa. Muito obrigada e boa sorte, que venha mais livros. Que venham mais leitores, mais livros, e é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. O programa de hoje foi doideira, hein? Nossa, foi, mas valeu muito a pena o programa de hoje, de verdade. Teve bastante gente interessante, muita coisa pra gente falar. Se a gente tivesse mais tempo ainda, falaria de mais assuntos legais pra vocês. Com certeza. Mas a gente guarda esses pro próximo programa. Bom, pessoal, pra você que nos ouviu no carro, na casa ou no trabalho, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Esse foi mais um Mistura SP e até semana que vem. Brigadão, até semana que vem. Muito obrigada. Ficha técnica. Apresentação, Gustavo Faria e Aline Colarusso. Direção, Maria Augusta Nascimento. Produção, Luma Chincaglia, Ken Machida e Ana Bastos. Sonoplastia, Bruna Neri e Helena Lopes. Orientação, Professor Roberto Dugo. Realização, Faculdade Casper Libero.